Oi, com a volta do sol à janela, eu tenho pelo menos uma ideia bem clara para lhe passar. Veja bem, por que é que nos últimos 10 anos o Supremo Tribunal Federal fez uma reunião a cada 2 anos, ou seja, está fazendo a 5ª reunião para implantar uma ideia original que não existe no mundo, uma jaboticaba, né? Para usar a gíria da coisa que só tem no Brasil, podre, que é a do começo do cumprimento de pena de um condenado após o trânsito em julgado até ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que pela conta de qualquer pessoa que conhece matemática elementar, é a 4ª instância, que não existe em nenhum outro país do mundo. Dos 196 países da ONU, eu repito, só o Brasil adota, ou pelo menos está pretendendo adotar de novo essa doutrina, né? Pois bem, nessas 5 tentativas, a primeira foi implantada em 2009, o tal do trânsito em julgado, com base numa leitura errada da Constituição. No inciso 57 do artigo 5º, fala-se em não se pode considerar culpado um cidadão que não tenha passado pelo trânsito em julgado. No mesmo artigo, tem condições para a prisão e essa condição não entra. E não tem nada a ver considerar culpado e a prisão. Na segunda instância, acaba a presunção da inocência, mas não acaba a capacidade de recurso. Isso aí explica a aparente contradição da Constituição. Mas o Código Penal cria esse abacaxi, né, essa jabuticaba podre, e a questão simplesmente é declarar inconstitucional esse artigo do Código Penal. Simples assim, mas não. Eles querem mudar. Eles querem mudar porque eles estão a serviço de advogados muito ricos, que cobram muito caro, de corruptos e lavadores de dinheiro que estão bilionários graças a você que trabalha e paga impostos no Brasil. E ontem eu cheguei a falar isso, mas hoje eu tenho aqui para você a prova. A prova é a seguinte. Em primeiro lugar, o senhor Toffoli convocou mais essa tentativa de mudar a jurisprudência por pressão de José Sarney. Quem é José Sarney? Qual é o poder político que o José Sarney tem hoje? Qual é a ficha limpa que o José Sarney tem para impor alguma coisa do Supremo? Não. Ele indicou Celso de Mello, um juiz importante, que é o decano do Supremo, e só. Pois bem, além de José Sarney, quem tem poder no Supremo? Quem tem poder no Supremo são partidos que não têm representação nenhuma popular. Partidos da esquerda são ínfimas legendas e que vão sumir na hora em que se aplicar corretamente a cláusula de barreira, quando vão ter que se unir com outros partidecos para formar um partido que possa ser autorizado. Por enquanto, são partidinhos, são satélites do PT, o único partido de esquerda grande, um partido médio que é o PDT e outro médio que é o PSB. Agora, o PCdoB, pelo amor de Deus, o PCdoB é um dos proponentes desta ação estúpida que está sendo julgada desde ontem, quarta-feira, 17, lá no plenário do Supremo. Bom, o advogado do PCdoB é o José Eduardo Martins Cardoso, aquele que disse que preferia morrer a ir para a cadeia e que, ao abrir a sessão ontem para o argumento dos advogados, já disse que é um absurdo o Brasil permitir que uma pessoa inocente possa cumprir pena no inferno prisional brasileiro. Não existe inocente, eu já falei isso, vou repetir, porque dos processos que passam do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo, apenas 0,006% oferece algum tipo de correção, nenhuma delas por inocência, tudo por erro processual. Não há inocentes em questão nesse julgamento. É mentira desse mentiroso que trabalhou como advogado-geral da União cobrando salário de você para defender Dilma Rousseff e foi tão competente que ela foi impedida, que é um caso que mostra a incompetência de um advogado como ele. Além dele, eu peguei aqui a relação com a senhora Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que publicou os advogados, que ela deve admirar muito, que estão lá atuando. Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, esse aí vai para o Supremo de bermuda, porque o Supremo, para ele, é a casa de recreio, é a área de serviço do apartamento de luxo dele, né?
Ele está trabalhando para o Instituto de Garantias Penais. Rafael Munerati, pela Defensoria Pública de São Paulo, Pedro Carriello, pela Defensoria Pública do Rio, Lênio Steck, pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, Silvia Souza, pela Conectas, Miguel Pereira Neto, pelo Instituto de Advogados de São Paulo, Hugo Leonardo, pelo Instituto de Defesa de Direito de Defesa, Leonardo Sique, pela Associação dos Advogados de São Paulo, Técio Lins e Silva, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e Maurício Dieter, pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Você viu que aqui tem o PCdoB, partido que não tem nenhuma importância na representação política no Brasil, porque não teve voto, porque o cidadão não prestigiou, e 2 representantes das defensorias públicas, ou seja, funcionários públicos que deviam estar trabalhando para soltar presos. 40%, a maior prova do fracasso da defensoria pública, 40% dos presos não tem sentença, pena a cumprir. Então, esses incompetentes estão lá trabalhando para os advogadinhos ricos, que por sua vez são patrões dos 11 ministros do Supremo, né? Aliás, a revista Cruzoé está publicando esta semana que o Gilmar é o dono do Supremo. Pois bem, ontem o que me chamou a atenção, além desse fato que só tem PCdoB, defensor público e advogado Granfino, nessas 3 ações relatadas por um dos maiores porta-vozes desse grupo, que é o Marco Aurélio Mello, eu chamei a atenção para vocês também da ausência do senhor Augusto Aras. Augusto Aras foi nomeado, velho frequentador dos converscotes do PT, em Brasília e na Bahia, foi convocado para uma sessão histórica e mandou o Zé Bonifácio de Andrada, que fez uma boa defesa, viu? Ele disse que a Corte deve considerar constitucional a execução provisória de pena após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que já é uma concessão, né? De qualquer maneira, não é um absurdo Era a proposta do Dias Toffoli e o Augusto Aras mostrou que é um empregadinho dos ministros do Supremo lá na Procuradoria-Geral da República, né? E as visitas que foram feitas, primeiro pelo Toffoli e pelo Alexandre de Moraes, e depois pelo Gilmar Mendes, na quarta-feira, na véspera da abertura da sessão do Supremo, ao presidente Jair Bolsonaro, provocaram um indignado protesto de um querido amigo meu, Nando Moura, bolsonarista fiel da primeira hora, dizendo que o Bolsonaro está cedendo às pressões do ministro, por um bom motivo, para ter o filho dele, Flávio Bolsonaro, mantido sem poder ser processado. Então nós temos, de um lado, o caso Bolsonaro não pode ser processado pelo Ministério Público do Rio, não pode ser investigado. Do outro lado, quem sabe do mesmo lado, né, o Lula, que está recebendo, sim, é mentira do mentiroso Dias Toffoli, que aquilo é uma discussão abstrata sobre constitucionalidade, não faz parte do plano do Glenn Greenwald de soltar o Lula e mais. É um complemento desse plano pelo qual o Lula vai receber um salvo-conduto do STF para nunca mais ser preso, apesar de ter sido condenado em 3 instâncias, por 8-0, condenado mais uma vez na primeira. O julgamento já está prestes a ser feito pela segunda instância e tem mais 6 processos para responder, né? 6. Pois bem, o senhor Bolsonaro publicou um tweet da autoria do filho analfabeto, Carlos Bolsonaro, agora eu não sei quem não é analfabeto naquela família, ele que obrigou o senhor Carlos Bolsonaro a gastar o seu português, né? O seu português completamente mambembe, né? Ele disse que não teve intenção de atacar ninguém e que só fez um post sob segunda instância, sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. Essa frase é primorosa. Eu acho que, já que o Bolsonaro está tão forte, né, e gosta tanto dos filhos, podia botar na bandeira brasileira. Me desculpem a todos. Pelo menos para desculpar pelas seguidas traições a Joyce Hasselmann, que foi deposta
do cargo de líder do governo Bolsonaro no Congresso, já disse que o modus operandi do governo Bolsonaro é a traição. O Nando Moura concorda, né? Pois bem, o Bolsonaro também não é assim um mito tão corajoso, né? Porque depois da visita dos ministros do Supremo, ele, quando o filho publicou esse negócio, ele apagou, que é uma tática boa para você se livrar do abacaxi, apagou o post e o filho publicou esse primor de uso da língua que eu aprendi com a senhora minha mãe. Pois bem, a Joyce Hasselmann foi substituída pelo deputado Eduardo Gomes. Me lembrei do brigadeiro Eduardo Gomes, não tem nada a ver, um cara lá de Tocantins, cupincha do Renan Calheiros, foi quem levou para o MDB. Então o Renan Calheiros está mandando no Senado, depois de ter perdido a eleição fraudada, está mandando na representação do governo no Congresso, agora no lugar da Joyce Hasselmann. Então, essa é a nova política, né? Nós temos um ministro supremável e terrivelmente evangélico, André Luiz Mendonça, empregadinho, valet de chambre, criado de quarto do Dias Toffoli. Nós temos o Bezerra Coelho, que é o líder do Senado no governo, e agora temos o empregadinho do Renan, Eduardo Gomes, como líder do governo no Congresso, um deputado do MDB de Renan. Além disso, o Bolsonaro bate o pino toda vida que se refere ao Supremo, porque ele depende de dois ministros do Supremo, Dias Toffoli, que interrompeu um inquérito sobre o filho dele, Flávio Bolsonaro, e do Gilmar Mendes, que proibiu que o Ministério Público mandou o Ministério Público encerrar a investigação. Quer dizer, o Bolsonaro, em matéria de traição, está competindo com Judas Iscariotes. Então, meus queridos amigos, esperando que este sol nos abençoe e nos traga um pouco de luz nesse tempo seco e abafado, eu lhes digo direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salva.